Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Eu sou Ana, psicóloga. Hoje, dando continuidade a conteúdos sombrios, né? Temos a Canção do Cisne. É do W. Maxwell Prince, da editora QS Comics. Bom, esse quadrinho, ele é uma antologia comovente ilustrada por vários artistas, que explora a maneira como as coisas chegam ao fim e também como elas nunca terminam de verdade. Por ser um compilado, né, de várias histórias, eu vou fazer uma breve apresentação de cada uma e no final algumas considerações que me levou a refletir sobre cada temática do quadrinho. Esse quadrinho eu posso dizer para vocês que foi, até o momento, uma grande surpresa. Muito, muito, muito bom. Como eu não vou contar as histórias como um todo, eu acredito que vai se perder muito aquele contexto de envolvimento que tem em cada história, mas eu optei apenas por apresentar, né? Embora eu ache um quadrinho surpreendente, de grande potencial de reflexão, eu optei por mostrar todas de uma forma breve, mas eu acho que vai perder bastante o contexto que eu acredito que eles têm. Dá para ter tudo, né? Então vamos lá. A primeira história, tá? Que é o fim do mundo. Num mundo com a contagem regressiva para o seu fim, prestes a acabar, é a história de um garoto que luta para dar à sua mãe os melhores e últimos momentos. O que realmente importa aos dois, tá? Então aqui, ó, a mãe tá, o mundo tá acabando em contagem regressiva e a mãe tá fazendo hemodiálise. E a mãe adora umas revistas que tem de flores, de tulipas, e tá faltando um volume. E ele vai em busca, né, desse volume. Ele vai para a cidade, é a trajetória dele nessa cidade do caos, do fim do mundo, para conseguir, né, esse último volume para a mãe, tá? Então ele tá aqui e ele vai sair em busca, tá? E aí eu vou ler o que eu achei interessante, algumas passagens que ele vai falando nessa. Ele vai andando, né? As coisas vão acontecendo e ele vai falando. E aí ele coloca assim. E ele sempre, de vez em quando, ele tinha sessões com o psicólogo, às vezes ele fala que tem saudade das conversas com o psicólogo. Aí ele fala assim: o tempo passa mais depressa quando está se aproximando do fim. Basta o relógio começar a andar para trás que tudo muda. Num minuto você está pegando um metrô de segunda a sexta para ir trabalhar em seu confortável escritório. E no outro, aí ele encontra, tá? Esse cara, esse editor da revista, e aí eles estão conversando e o editor fala assim: é como eu te disse, Brian, você passa a enxergar melhor quando o relógio se aproxima do final. Tá no 7. Todos têm buraco enorme, todos têm um buraco enorme dentro de si, do tamanho de um planeta. E eles não sabem como preenchê-lo. Ninguém sabe como ficar bem. 7. Já não é mais um número de sorte, hein?
E aí o Brian: você tenta se concentrar em coisas pequenas, mas ao fazer isso, às vezes, não percebemos o mais importante. O mundo está acabando e todo mundo está sofrendo. Todos estão tentando sentir alguma coisa, algo indescritível, algo que talvez nem sejam capazes de expressar direito. Tudo é tão pequeno ou tão grande que nem sabemos como processar. E aí é que está o problema. As pequenas coisas e as coisas que são impressionantemente gigantes estão todas juntas e misturadas. Assim como uma floresta não passa de um monte de árvores isoladas. Ou assim como um mosaico é feito de pequenos ladrilhos coloridos. Ele já está chegando, ele está voltando e já está na contagem 4. Ele volta, a mãe está ali, ele consegue a revista para a mãe. Ó, mãe. 2, 1 e 0. E você testemunhará uma explosão de cores que trará um sorriso lindo e radiante no seu rosto. Pessoal, lindo essa história, assim, dá uma... Sei lá, você para pensar, né? No que está acontecendo ultimamente. Então, as falas do garoto que me chamaram a atenção, pois eu entendo que cada uma delas pode ser um grande receptáculo para refletirmos sobre possíveis similaridades conosco, mesmo quando o mundo não esteja acabando. E no fim do mundo, o que realmente importa? Em quem? No que você se apegaria? Capítulo 2 é o fim de um casamento. Ó, começa com eles num advogado, tá? No processo de divórcio. E aí aparecem algumas cenas como se eles estivessem sendo numa arena, que é o que vira o casamento deles. Né? Então aparece aqui eles lutando como se estivessem numa arena medieval. Ó, a fortidão da ferocidade dessa separação. Tá? Só que aí eles fazem um retrospecto de como eles se conheceram, de como foi perfeito no início o relacionamento deles. E vai mostrando o que é que começou a minar, como começou essa relação que no início era tão perfeita, ela começou a desengrolar. Ela começou a não ser mais tão perfeita. E eles não foram dando conta. Na verdade, eles foram, só que eles optaram pelo silêncio. Eles optaram pela não ação, acreditando no grande amor do início. E esse foi o grande erro deles, de não olhar as dificuldades, de não olhar as pequenas coisas, os pequenos desentendimentos e deixar passar. Afinal, o nosso amor é gigantesco. Só que esse amor gigantesco se transformou nisso. E aí eles mostram, né, como que é que tudo isso foi acontecendo. Eu acho assim impressionante para o como real, como isso acontece, como esse minar das relações aos poucos acontece. Eu achei perfeito aqui. Para quem quer fazer algumas reflexões sobre relacionamento, de como as coisas
de um paraíso se torna um inferno é breve, mas é de uma realidade crua, impressionante. É a história de como um relacionamento que no início era uma perfeição, mas que com o tempo ele foi se transformando num inferno, numa arena de combate. Uma das reflexões que eu posso fazer nessa história é como que o silêncio, a comodidade, o acreditar nesse amor infinito, ele foi somando pequeninas desilusões. Os pequenos detalhes que desagradam e que ficam guardados. Dos dois, tá? Não é só aconteceu só com um, não. Foi acontecendo com os dois. Mas esses pequenos detalhes, eles não são inertes. São questões psicológicas, são conteúdos, mais uma vez, vivos, de energia, só que uma energia negativa e destrutiva se ela não for olhada, se ela não for ressignificada, se ela não for transformada. Lembre-se, pessoal, tudo que entra no nosso psiquismo tem vida. Nada é inerte. Você pode conseguir segurar, você pode conseguir fazer de conta que não existe, mas tem uma hora que vai explodir. Entendeu? Tem uma hora que a coisa vai como se fosse uma bomba e não vai sobrar nada. Eles foram, os dois, alimentando desilusões e não foram fazendo nada diante dessa ilusão, dessa fantasia de que o amor que eles sentiam no início venceria tudo. E a cada ocasião que se discorda, não se fala, não se coloca as coisas às claras, elas ficam sombrias, mas elas ficam aqui. E elas não somem, e elas não saem, ao contrário, elas só vão aumentando. E o tempo é um grande revelador das fantasias e ilusões que caem por terra. Muito elucidativo. De uma forma triste, né? Mas para quem quiser olhar com os olhos reflexivos, pode ser um grande guia para um relacionamento saudável. Então, vocês que me ouvem, que estão num relacionamento ou que podem entrar num relacionamento, isso aqui é um grande guia de desenrolar dessa história de olharem, perceberem, sentirem, refletirem semelhanças ou não com vocês e agirem, se for o caso. O capítulo 3 é o fim do mundo. Vou mostrar essa primeira página. Bom, é um mundo pós-bomba nuclear apocalíptico, né? Com dois núcleos de personagens, tá? O primeiro ele chama de Gênesis da parte 1, que compõe uma garota e um garoto. Ambos estão em bunkers, aqueles ambientes de sobrevivência, né, antinuclear. Ele está em um, ela está em outro, né? Bom, ela chama-se Adeline. No princípio, Adeline saiu de seu bunker forrado de latas de alimentos não perecíveis e ração de combate. E um videocassete com o box com todas as temporadas de Os Pioneiros e 7 volumes de Sudoku. Gente, eu não sei como se pronuncia isso, tá? Aqui é Sudoku não sei, de nível avançado. E aí eu fui ver o que é isso. É um jogo japonês de colocação de números que envolve raciocínio lógico. Então foi isso que ela levou junto para o bunker dela. O Evan, que está num outro bunker, ele também, em princípio, Evan saiu de seu respectivo bunker
que estava abarrotado de grandes porções de refeições líquidas sem data de vencimento e cereais secos. E seu segundo volume de guia de sobrevivência a zumbis. E todos os seus romances de apocalipse zumbi, que ele pegou apressadamente um pouco antes do relógio atômico chegar a 4. Tá? Então aqui é só um preâmbulo para vocês. Ela está num bunker, ele está no outro, os dois saem e se encontram, tá? Nessa terra pós-nuclear. E aí eles se encontram, começam a conversar, existe todo um relacionamento entre eles, tá? Eles acham essa árvore aqui, e nessa árvore eles vão montar aí a casa deles, tá? E vão plantar, porque eles têm, né, sementes, então eles começam a plantar, começam a estruturar a vida deles, os dois, tá? Ela fica grávida, né? Essa é a história deles. Aí vem para a história da Gênese parte 2, que é a uns 50 e poucos quilômetros do paraíso, no centro da cidade, em um laboratório subterrâneo, cercado de concreto armado por todos os lados, trabalhavam 3 indivíduos, com aquela vocação antiga e perdida, a de cientistas. Genevieve, Chris e Lone eram os seus nomes, e eles estavam trabalhando em um empreendimento verdadeiramente sagrado. E aí são cientistas, né? Eles acham que já está na hora deles saírem. Não é falado de tempo, nada, tá? Eles só acham que está na hora de sair, né, desse centro para a reabilitação de um mundo pós-nuclear. Eles levam com eles todo um aparato de sementes, de genes, de animais, tudo para eles repovoarem a Terra. Afinal, não sobrou nada, só sobraram eles, tá? E eles começam a andar, tá? Eles estão com essas roupas, né? Não sei porque que não tiraram, né? Mas vão andando. E eles, aqui no fundo, ó, eles veem a árvore, que é a árvore daquele casal, e vão se aproximando, tá? E aí, ó, exaustas de uma tarde inteira de amor, Adeline, né, avistou algo estranho à distância. E aí eles vêm, né, o casal vem, esse pessoal, com essas roupas todas esquisitas, irem se aproximando. E eles ficam observando, eles ficam com medo, receosos, afinal, né? Eles não sabem quem são, não dá para ver que são seres humanos, porque eles estão com essa roupa. Aí eles se aproximam e a expressão do ela, totalmente, né, insano, e acaba matando. Mata todos eles. No final, que eles vão descobrir que eles são seres humanos e não são zumbis, né? E aí, no final, é escrito assim: mundos chegam ao fim, mundos começam de novo. Caim matou Abel, irmãos matam irmãos. Será que contaremos um novo tipo de história? Quem sabe um dia? Bom, o que eu entendi dessa história, tá? No meu entendimento, essa história é a representação do confronto entre duas instâncias psíquicas. O casal jovem, que representa a conservação, ligados à ancestralidade, à instintividade, à sobrevivência. Nada mais literal do que ter um guia de zumbi, né? E os cientistas, os de caráter de transformação, ou seja, um movimento para frente, para possível alcance de uma diferenciação de consciência. Não deu certo, tá? Para mim, esse desfecho ruim traduz no título, ou seja, o título é o fim, né, do fim do mundo. Ou seja, esse do fim é o fim do humano. É esse círculo,
Quem sabe a gente já está aqui, né? A gente já seja produto de outras passagens, quem sabe, né? Então, o fim é o fim do humano. Porque enquanto um humano não tiver o humano, o protótipo humano, né? No caso aqui, porque eles são figuras como a gente. Eles estão nesse nível de consciência instintiva como a gente. Não houve expansão da consciência, não houve sentido de humanidade. Então, o desfecho não podia ser diferente. Brigam pela sobrevivência. Antes de tudo, eu sobrevivo. Depois eu pergunto se o outro pode sobreviver. É a lei de sempre que a gente conhece do ser humano. Eles agiram como tal. Então, o fim é o fim do humano, passa eras. Aí, contanto que o humano não destruiu o planeta, né? Aí vem uma outra eras, e eras, começa tudo de novo, mas começa com a mesma contextualidade da consciência, da sem consciência, que no caso aqui eles estão retratando, acabou o ser humano, só sobraram eles, protótipos de seres humanos que ainda não atingiram a humanidade. Então eles vão passar por eras. Quem sabe, em muitas eras, o homem conquiste a sua potencialidade humana. Porque aqui ainda eles não conquistaram. Por isso que o quadrinho se pergunta, será que é o fim da história? Será que eles são representantes desse fim do humano, finalmente? É uma grande incógnita, né? Porque tudo que a gente vê em termos de filmes de futuro, o ser humano é o mesmo. Aqui no quadrinho, o ser humano é o mesmo. Existe a possibilidade, porque na verdade eles vão começar já com uma consciência maior do que os nossos primórdios, das coisas manuais. Então existe a esperança de que eras à frente eles possam conquistar finalmente a humanidade. Para não precisar começar tudo de novo, como eles estão começando aqui. Ok? Bom, o fim de uma sentença. Essa história aqui é desse rapazinho. Ele ficou preso por 2 anos por um crime, tá? Só que ele é de uma família de criminosos. Irmão, mãe, né? Aquela família La Máfia. Ele está saindo e o irmão dele está esperando ele para eles continuarem essa vida de crime. Só que ele ficou 2 anos separado dessa turma. E ele tem junto com ele, é tipo de um guia chamado Improvisos Ruins. E que como que é aqui assim, óculos, não consigo enxergar direito. Frases super malucas para completar. E aí aparece várias vezes ele completando essas frases, tá? E uma coisa que ele coloca, que eu acho interessante, né? Que ele coloca assim, tudo pode ser qualquer coisa. Tá? Aqui, ó, o irmão dele tá esperando ele, né? No velho círculo, né? Porque ele ficou 2 anos, mas a família continuou na mesma coisa. E aqui, mais uma vez, ele preenche. E aí ele coloca assim, ó. Meu irmão veio me buscar com seu Cadillac e me levou para uma terra de cultivo no centro-oeste. Eu vi um jogador de golfe nas estradas, nas costas de um tigre, a imaginação dele, né, pela janela, que me deixou feliz e confuso. Estamos indo para um esconderijo, para dar oi a um monte de criminosos com os quais eu cresci. E eu não fiquei nem um pouco feliz. E aí vai mostrar todo o desenrolar dele com essa família, tá? Já estão planejando outro crime. E aí ele se encontra com uma ex-namorada. E aqui, olha o que ele coloca nesse imprevisto.
Estou sentado em um restaurante com a minha ex-namorada e ela está com um bebê que pertence a outra pessoa. Tá bem, né? E amanhã eu vou me vestir com uma fantasia de George Washington, eu acho, e cometer um crime com o meu irmão e os seus capangas, porque eu acho que tem obrigação. Ele está conversando com ela, né? E ela está questionando essa questão, né? Dele continuar nessa vida. E ele está assim, essa frase, né? No decorrer de tudo que vai acontecer, tudo pode ser qualquer coisa. A gente vê que, na verdade, ele sai desse círculo. Esses 2 anos fizeram com que ele conseguisse se distanciar dessa realidade a qual ele sempre viveu. Ele vai ser forte o suficiente para realmente quebrar esse círculo? Ele vai ser forte realmente para quebrar as regras dessa família e ser diferente? E conquistar uma nova vida? Um novo começo? Essa é a grande pergunta. Se ele vai conseguir. Lembre-se, tudo pode ser qualquer coisa. E aí, vocês que me ouvem, existe na sua família um padrão ao qual vocês desejam quebrar? Ou que já quebraram? Como essa experiência, como essa quebra desse costume, dessa crença, é entendida como você no seu dia a dia, na sua trajetória que você escolheu para si? Existe essa realidade em alguém de vocês? Onde existe o desejo, ou vocês já quebraram? E como que vocês encaram essa quebra? Esse não pertencer mais a esse círculo vicioso que para você é maléfico, é ruim, é destrutivo. É uma historinha bem interessante nesse sentido. O capítulo 5 é o fim da anedonia. O que é a anedonia? É a incapacidade de sentir prazer ou se motivar a realizar atividades que antes eram agradáveis. Vamos colocar como uma pequena depressãozinha, né? Bom, essa história é uma trajetória realizada por um profissional da psicologia, onde a pessoa faz uma viagem dentro de si. Ou seja, essa pessoa, esse personagem, ele está com essa anedonia, que é assim, não vê mais sentido na vida. Entende? Assim, está totalmente desgostoso com a vida. Está num processo de psicoterapia. Olha ele aqui, ó. E ele vai fazer uma pequena viagem dentro de si mesmo. E a história é essa viagem. Vai mostrar ele nessa viagem e nesse resgate dele mesmo. Eu só vou ler aqui o que o quadrinho coloca, tá? Vou fazer, o psicólogo falando, o terapeuta, vou fazer aquilo que chamamos de indução suave, uma espécie de hipnose leve, através da qual viajaremos até o porão do seu subconsciente para resolver os seus problemas. Você está pronto, Albert? E aí eles começam a viagem. Ele começa a viagem dentro de si mesmo. E aí vai aparecendo as imagens, vai aparecendo o sentido que ele dá para essas imagens. É tipo de um retrospecto da vida dele, né? Ele vai se encontrando. Ele se encontra menino, esse resgate, que é o resgate dele como pessoa, né? Uma imagem bonita aqui. Ó, ele vai resgatando aquilo que ele tinha perdido pelos processos da vida, né? E ele vai se resgatando, tá? No final,
ele acaba realmente encontrando, né, os doces prazeres da vida. Aí ele para numa lojinha, que é uma metáfora, né, do quanto a vida dele retornou a ser doce. Ele encontrou o gosto da vida novamente. Tubinhos de alcaçuz e pirulitos azuis. E aí você envelhece e todo mundo. O cara tá falando que tem saudades, né? E aí ele tá numa praça vendo um casal. Ok? Então, quer dizer, no sentido do quadrinho é que ele realmente, nessa viagem, ele se encontrou. O que eu achei de interessante, que eu gostei dessa história, é que foi uma experiência gratificante a olhar, sentir e perceber a importância de se conhecer profundamente psicologicamente e principalmente o grande potencial do ser humano em redimensionar, de transformar o sentido da vida antes sem graça e sem significado, tá? Então aquele um pequeno, né, amostra que um processo de psicoterapia pode ocasionar numa pessoa o sentido da vida, o prazer da vida, sair dessa anedonia que ele estava, né? Eu fiquei contente, claro, né? Porque um processo psicoterápico mostrou aí os possíveis benefícios de um bom processo de psicoterapia, tá? Vocês que me ouvem fazem algum tipo de psicoterapia? Alguma vez já realizaram algum procedimento que os conecte consigo mesmo, que não seja só o diálogo, dessa introspecção, né, desse viajar, como ele fez dentro de si mesmo? O que pensam sobre a psicologia? E se vocês têm alguma linha de atuação que vocês preferem? Porque existem muitas, né? Bom, o capítulo 6 é o fim do caminho. É a última história, né? E aqui eu vou mostrar só um pouquinho também, tá? Porque eu achei essa aqui a história mais triste do quadrinho, né? Assim, todas têm um fim e um recomeço, praticamente, né? E essa aqui só tem um fim. Então eu achei ela assim super triste, né? Que é o fim do caminho mesmo. Não tem um reinício do caminho. E a história, tá, de Thomas, que tem um surto psicótico, a trajetória do que acontece com a sua mulher, a filha e o próprio Thomas depois do surto. Então, as primeiras imagens, o Thomas é esse aqui, ó. Tá? Aí fala assim, finas fibras. Thomas andava vendo muita coisa que não era verdadeira. Então, uma corda em volta do ventilador ele amarrou e subiu em sua cadeira. O encosto ele chutou e a corda se espichou. Ele sentiu seu pescoço combranger e bem na hora que começou a desfalecer, a corda começou a romper. Uma das muitas visões de Tommy era esse homem peculiar que espiava e que não tinha roupas, nem pele, nem boca, apenas olhos, mas não nas mãos portava. Cada dedo tinha uma íris, além de esclera e pupila. Então ele poderia até 10 estar contando, ou simplesmente estar te encarando. Thomas a seu médico sobre isso contou, e muitas pupilas, pessoal, e muitas pílulas ele lhe receitou. Mas o homem com olhos nas mãos ali ainda continuou. Então é quando ele tem o surto, tá? E aí o que acontece, eu vou falar só um trechinho, tá? Com a mulher e com a filha. Aí é um poema da esposa de Thomas, a Melinda. Dentre as coisas mais difíceis que já fiz, foi o meu esposo em um asilo colocar.
Agora aqui estou atolada em pilhas de contas, pilhas e pilhas que não posso pagar. Dizem por aí, a mulher é um fardo. Essa verdade continuará sendo dita? Que confuso. Mas para a nossa pequena Joana, o que dizer afinal? Que seu pai perdeu um parafuso? Não, isso é algo que nunca quis. Uma criança não deve este fardo carregar. Então, de um velho clichê fui atrás. Seu papai, mais tarde, vai chegar. Agora aqui estou assinando uns cheques. Alguns irão voltar, pode crer. Luz, gás, TV a cabo, aluguel, além da hipoteca do AP. Para Joana. Joana, se você soubesse, minha querida, o que seu pai fez das nossas vidas. Mamãe, em um segundo emprego, vai arranjar. Assim, a nossa luz não vai poupar. E aí eu vou pular bastante, tá? O que vai acontecer com ela, o que vai acontecer com a menina. É tudo coisa triste, tá? Aqui o que vai acontecer com ela, com a mãe, né? O que vai acontecer com a garota, com isso tudo. E o que vai acontecer com o Thomas, tá? Eu só vou ler esse aqui do último do Thomas, Memórias de Merda. Dizem por aí que duendes existem, um homenzinho verde, e que o interior de seu cérebro pode acessar. Ele que insiste, com sua mão retorcida e fossípede. Todas as suas memórias guardadas tenta roubar. Hoje ele apareceu no quarto onde Thomas está, e em seus ombros ele subiu. Com seu dedo verde e horrendo, com um toque suas lembranças, ele interrompeu e fez Thomas esquecer que estava envelhecendo. Eu sou só um menino, Thomas gritou, feliz em desatino. De sua cama ele saltou, e outro grito ele deu. Sou Tommy e tenho 9 anos, ele falou. O enfermeiro ouviu estagnado e ao trabalho foi direto, lembrando o garoto da verdade. Você é doido, completamente destrambelhado. Você está trancafiado aqui como um dejeto. E por muito tempo, haja visto a sua sanidade. E é o que aconteceu com Thomas. E no final, ups, acho que errei ao dizer que ele ia melhorar. Então me processe por ainda ter um pouco de esperança. Mas Thomas, aquele porco chato de lascar, não é que encontrou uma corda mais forte de confiança? Ele finaliza depois com a lembrança boa do Thomas, tá? Mas no fim, todo mundo não acabou bem. Então eu acho que é o único quadrinho que realmente o fim foi o fim. E aí, nos últimos momentos do quadrinho, existe uma fala, tá? Para fechar. Não vou discutir com aquele poema anterior sobre tudo terminar. Tecnicamente falando, é a mais pura verdade. Tudo deve chegar a um fim. Mas o poema deixa escapar algo importante em toda a sua rima oblíqua e cheia de acrobacias linguísticas. O fato de sabermos que as coisas vão acabar, na verdade, oferece a cada um de nós uma escolha incrível. O que você vai fazer com o tempo limitado que lhe resta nesta rocha em rotação? O tempo está passando. O fim está próximo. O que você vai fazer? O fim está próximo. O que vocês irão fazer? Fim de tanta coisa, né? O que fazemos diante dos fins? Não precisa ser o fim do mundo, né? Tanta coisa que acaba nas nossas vidas, tantas coisas têm um fim,
O dia tem um fim, as horas têm um fim. O que vocês fazem? O que vocês vão fazer? O fim está próximo. Que fim está próximo de vocês? O que é que está por fim em vocês? E o que vocês vão fazer? Olha, são histórias fantásticas, muito, muito, muito boas, de um poder de reflexão muito importante a todos nós, em todos os momentos das nossas vidas. Espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo olhar.